Pessoal, bom dia. Todo mundo aí? Tem gente entrando ainda. Sim, estamos aqui. Estamos aqui. Vamos então começar a nossa aula. Eu vou dividir essa aula em duas, porque não vai dar para falar dos dois movimentos da filosofia medieval, que nós estamos falando da retomada para o Enem. Aí eu falei com vocês, aí hoje seria a quinta aula, e eu ia tentar fazer essa quinta aula em uma parte só, mas eu acredito que segunda-feira que vem a gente vai ter que ter uma próxima aula sobre a escolástica. Amanhã nós temos uma reunião com a coordenação e eu vou saber se nós teremos o início da recuperação na próxima semana. Se sim, aí eu só vou deixar um material para vocês fazerem a leitura sobre a escolástica e vou focar hoje na ideia da patrística, que é o primeiro movimento filosófico da Idade Média. E aí eu reporto com vocês que, para fazerem as atividades, como nós estamos caminhando para o final do bimestre, que no caso é o segundo bimestre, então façam as atividades, não deixem porque quem deixar de fazer vai provavelmente ficar de recuperação por não ter feito. Então, por favor, vão lá, façam as atividades o mais rápido possível na aba avaliações. Essa videoaula que tá acontecendo agora, né, que está acontecendo ao vivo, está sendo gravado e depois eu disponibilizo ela lá na biblioteca, junto com o slide também da aula. Então, a primeira coisa para falar sobre a filosofia medieval é entender que a filosofia medieval foi a cristianização do pensamento grego. Então, nós sabemos que tem dois movimentos, a patrística e a escolástica, né? Uma na Alta Idade Média, que foi a escolástica, a patrística, que surgiu aqui no século V, e a outra na Baixa Idade Média, que é quando há aí uma coordenada, né, voltada para o final do que nós chamamos de Idade Média. Então, patrística e escolástica. A patrística é o movimento dos primeiros padres da igreja, e a escolástica foi o período em que havia-se a construção da defesa do que nós chamamos de teológica, defesa filosófica teológica, ou seja, a filosofia de Aristóteles ela é utilizada, assim como a de Platão foi utilizada na patrística, a de Aristóteles ela é utilizada para defender as verdades da fé. Apesar de suas divergências, os escolásticos eram religiosos que pretendiam explicar o cristianismo de maneira racional a partir de Aristóteles. Aí temos a Suma Teológica, né? Então esse movimento se deu da escolástica foi aqui entre o século IX até o século XIV. Então foi um movimento bastante duradouro, né? Do século IX até o século XIV, a escolástica. E anteriormente, a patrística. Então, patrística e escolástica, os dois movimentos filosóficos da Idade Média. E aí eu vou entender com vocês aqui que tudo isso começa com o nascimento do cristianismo. Então, primeira marcação, há uma diferença substancial entre cristianismo filosófico, cristianismo religião. Há uma diferença entre o Jesus histórico e o Jesus do cristianismo enquanto religião. O Jesus, um rabino, ou seja, um entendedor da palavra do judaísmo, que pregava no templo, depois começa a defender e a seguir, a ter seguidores, defendendo aí uma boa nova, né? A tradução do evangelho é boa nova. Então, esse Jesus, personagem histórico, Jesus como personagem religioso e da crença, o Filho de Deus, que é Deus ao mesmo tempo, que vai defender no concílio de Nicéia, né, que Jesus ele é Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo, é diferente. Então, agora falando do cristianismo histórico, segundo o historiador inglês, o Paul Johnson, que é um jornalista e historiador britânico muito famoso, que estuda a história do cristianismo, os escritos das primeiras comunidades cristãs, que tem uma diferença também substancial, né? As primeiras comunidades cristãs, elas eram mais judaicas, né, do que necessariamente romanas. Então vai ter uma mistura, por isso eu coloquei aqui, sincretismo romano.
há uma mistura entre o costume do judaísmo e o que era costume romano, entre aquilo que houve de interpretação sobre Jesus feito por Paulo, né, Paulo de Tarso, que é o apóstolo que não conheceu Jesus, que era um soldado romano, que se converte ao cristianismo e passa a escrever as epístolas. O que significa epístola? Cartas. As cartas de Paulo. Então, o Paul Johnson, ele diz que o fundador do cristianismo não é Jesus. Aí eu estou falando, gente, o cristianismo histórico. O fundador do cristianismo é Paulo de Tarso, porque é o Paulo que vai cunhar nessas epístolas a interpretação do que é o cristianismo, a interpretação do que é ser cristão. E aí, depois disso, quando aí depois de Paulo, então, apesar de aparecer na Bíblia depois dos evangelhos, as cartas foram escritas anteriores ao evangelho, tá? Os evangelhos, eles foram escritos depois, alguns evangelhos até 90 anos depois de Cristo. Então, acredita-se que o primeiro evangelho tenha sido escrito de Marcos, que também, olha só, o primeiro evangelho escrito é por um cara também que não conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus, Lucas também não conheceu, Lucas era um médico, e aí poucas pessoas sabiam escrever, então Lucas foi eleito da comunidade dos cristãos lá, inclusive o que é simbolizado pelo touro, né? O Lucas vai ser escolhido, porque ele sabia escrever, para escrever o relato da comunidade sobre Jesus. Então, a história de Jesus é contada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Lucas é um escritor de Jesus que não conheceu Jesus, e é o que nós temos, o escrito sobre o Natal, 25 de dezembro, lá, as características lá do Natal, da estrela guia, dos 3 pastores, tudo isso é relatado no Evangelho de Lucas. E essa história lá da estrela guia, de nascer 25 de dezembro, é algo que a gente encontra, e que nascer de uma virgem, é uma característica do personagem Jesus que nós encontramos em vários outros deuses e personagens de mitologias antes de Cristo, inclusive mitologias orientais, né? O próprio Buda tem características parecidas lá. Então, entendemos nas ciências humanas que isso, né, do nascimento do cristianismo, enquanto uma corrente filosófica, porque eles vão se tornar filosofia, porque eles vão usar da filosofia, né, grega, cristianizar a filosofia grega em favor da defesa da fé. Isso é um marco para a história do pensamento ocidental, isso é um marco para entender quem nos tornamos hoje. Então, o que acontece? Vamos lá retomar a história. Os cristãos, eles eram perseguidos, o próprio Cristo foi crucificado, né, porque o Império Romano combatia todos os grupos que fossem contrários ao Império. Então, Jesus foi, como vários outros que tentaram sair, fazer correntes de resistência política diferente do Império Romano, foram perseguidos, crucificados. Então, o cristianismo, os cristãos, por exemplo, eram colocados no Coliseu para serem comidos por fera, como uma diversão para o restante do povo, como grupos opositores políticos. Então, o Império Romano já enxergou, desde já, no cristianismo, uma oposição. Então, o Império Romano ele começa a enfraquecer, o Império Romano ele sai devastando várias partes, o Império Romano ele sai conquistando vários lugares, né? Vários territórios, e aí, como a palavra diz, império, aquele que manda, né? O imperador romano. Então, somente no ano, preste atenção, no ano de 313, é que o cristianismo ele deixa de ser perseguido, que nós vamos ter aí, então, o decreto do Constantino I, que vai dar liberdade aos cristãos. Esse decreto ele foi feito sobre o lema, um Deus no céu e um imperador na terra. Por quê? A liberdade dada aos cristãos não foi só aos cristãos. Esse chamado aí de 1913 é o Edito de Milão, que vai ser a lei que garante liberdade para todos os cultos aos deuses não romanos. Então, o que seria aí fundamental a gente entender que para a fundação, essa chamada da futura conversão do Império Romano para o cristianismo, primeiro eles dão liberdade religiosa. Por quê? Não é por bondade, não é porque Jesus tocou o coração do imperador Constantino I, mas é porque eles estavam sofrendo
pressões populares. Então, o Império estava em declínio, o Império ele estava perdendo o seu poder e ele estava perdendo o que é mais primordial dentro de um movimento político, que é a opinião pública, né? Então, é ter o povo a seu favor. Então, para conquistar a opinião pública, ele permite outras crenças. E aí, ao permitir outras crenças, fora aos deuses romanos, que os deuses romanos já não eram mais acreditados como deuses, eles eram vistos como personagens, eles eram vistos como tradição. Então, não tinha assim, uma interpretação dos deuses romanos como místicos, e sim como personagens. E aí, então, que nós vamos ter esse movimento político do Edito de Milão, em 313, em que Constantino I decreta a liberdade a todas as formas de culto, né? Então, nós temos que entender que essas marcações, elas do Edito de Milão, elas vão promover, né, depois, o que nós vamos ter como o cristianismo declarado religião oficial de Roma, tá? Então, eles vão fazer os movimentos dos cristãos, eles eram pequenos grupos que se reuniam em escondidos, e depois de 313, como havia vários grupos e cada um tinha sua interpretação de Cristo, cada um tinha sua visão de Cristo, né? Não tinha tinha-se vários evangelhos, né? Nós temos os 4 evangelhos que eu citei, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas existiam os evangelhos apócrifos, que eram outros evangelhos escritos sobre Jesus. E aí, então, a comunidade dos cristãos, eles vão fazer um concílio, né, chamado Concílio de Nicéia, em 325, e eles vão defender as verdades da fé cristã. Então, vão defender os dogmas. Que dogmas são esses? Digamos assim, um alinhamento, um ajustamento de ideias e de teorias para que possa caminhar, então, a construção do cristianismo. É uma padronização, né? Uma padronização. Como nós temos a padronização das franquias, né? Tem a padronização, por exemplo, do McDonald's, que você vai ter uma linguagem só, uma linguagem de roupa, uma linguagem de venda, uma linguagem do produto. O produto, entre aspas aqui, Jesus, ele é padronizado pelos cristãos nesse concílio. Aí vai definir, por exemplo, a unicidade de Deus, trindade, né? A trindade de Deus. Deus unitrino é uma verdade defendida no concílio de Nicéia que os cristãos vão pegar para defender, divulgar depois. Outra verdade que eles interpretam é que Cristo morreu e voltará, né? Então, a segunda vinda de Cristo, que ele é filho de Deus, mas ao mesmo tempo ele é Deus, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, a uma virgem. Então, essas verdades de 325 é o que os filósofos chamados de patrísticos vão ter que defender. Então, o movimento dos filósofos patrísticos, que significa padres, né, os primeiros padres da igreja, que não eram os padres que nós temos hoje, que não casam, eles casavam sim, tinham família, inclusive os padres eram os pais da família que falavam sobre as palavras de Jesus. A Eucaristia era a divisão dos alimentos, né? Tem lá no Atos dos Apóstolos que eles colocavam tudo em comum. E a patrística, ela sofre forte influência do neoplatonismo, que foi uma retomada do pensamento de Platão, feito por Plotino, que está escrito Platino, mas é Plotino, em 260, e que ele busca interpretar Platão a favor do cristianismo, a favor da ideia de plano metafísico seria o céu, e plano físico a terra. Então, esse movimento filosófico dos primeiros padres da igreja patrística, no uso da filosofia para fortalecimento racional do pensamento da doutrinação. Então, por exemplo, eles tinham que pregar para os não cristãos. Então, eles tinham que pregar coisas, por exemplo, defender que uma coisa ela é una e trina ao mesmo tempo, que Deus é uno e trino ao mesmo tempo. Então, todos esses argumentos para a fé vão ser elaborados por textos patrísticos. E o principal representante disso, que é o teorizador, o principal teórico do cristianismo, que ele vai usar da leitura de Paulo, da leitura dos evangelhos, e interpretar a partir da filosofia de Platão, é o Santo Agostinho, que nós vamos falar agora há pouco.
Aí mais um marco histórico aqui, 395, a divisão do enfraquecimento do Império Romano, como eu falei que estava em declínio, aí então o cristianismo é declarado religião oficial de Roma. Mas nós vamos chamar a Igreja Católica Apostólica Romana só em 1054, que é um marco aqui também. O que foi? O Grande Cisma do Oriente. O Grande Cisma do Oriente se deu porque existia uma linha de cristãos, né, uma linha de cristianismo que era grega, né, os que escreviam e liam em grego, lá em Constantinopla, e eles têm várias representações do cristianismo, não por imagens, e sim por por mosaicos, né? É um estilo bizantino aí. Então, os mosaicos que retratam Jesus, Maria, enfim, e eles têm uma outra interpretação de Jesus e do cristianismo. E aí, por essa diferença, né, por não conseguir ficar unificado, como o Concílio de Nicéia propunha, houve um concílio e separou a Igreja Oriental da Igreja Ocidental, por questões de culturas diferentes, interpretações diferentes. Aí nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, de um lado, que é a linhagem que segue até hoje, né, que tem como referência o Papa... esqueci o nome do Papa. O Papa argentino, o Papa... gente, Francisco. E, então, esse grande cisma do Oriente também vai dar para a gente entender aqui o que vai ser logo no movimento escolástico, que é onde que eles estão defendendo, os escolásticos, eles estão defendendo o encontro da fé com a razão. E a escola, ela vai ser a ferramenta de doutrinação. Eles vão fundar várias escolas, né? Vai surgir aí no século XI ao século XII, as universidades para ensinar ciência, mas também ensinar a doutrina católica. E aí outro marco também foram as cruzadas. 1099 tem as Guerras Santas, em que o Papa convoca os cristãos para retomar Jerusalém para eles. E aí a tentativa de tomar Jerusalém, que começa em 1999, mas vai durar mais de 200 anos. Então gerações e gerações nasciam já preparados para a guerra, para lutar em favor do cristianismo. Eles nem sabiam como tinha começado as cruzadas, mas eles estavam cruzando a Europa, por isso a palavra cruzada, porque eles usavam uma cruz vermelha no peito. Então, essas cruzadas foram lutas dos cristãos para tomar Jerusalém, mas aconteceu tanta guerra entre eles que teve momentos em que tinha um grupo de cristão brigando com um grupo de cristão para ver quem era o verdadeiro, qual era a linhagem correta. Então, essa tentativa, né, de tentar unificar o cristianismo numa linguagem só, ajustar todos numa ideia só. Hoje o cristianismo é a maior religião em números, mas se você for pegar em fragmentos de várias interpretações, eles são fracos no sentido porque não tem uma hegemonia, uma linguagem só, né? Perderam essa unicidade que o Concílio de Nicéia tentou aí de padronização. E para finalizar, a Idade Média termina com o quê? Com a reforma e contra-reforma da igreja. Calvino, Lutero e toda aquela história que vocês conhecem. Então, esse entendimento aqui é para perceber que como que o cristianismo se torna a grande religião, torna-se a grande ideia da Idade Média. Primeiro, pela junção com o Império Romano, o uso que o Império Romano faz no grupo dos cristãos, né? E outra também, existiam vários profetas naquele momento. A época de Jesus era uma época de muita fome, de muita guerra, de muita corrupção, né? O próprio Jesus foi para o templo combater corrupção, derrubar as bancas, né? Que o povo estava vendendo coisas ali, fazendo um protesto ali bem agressivo, né? Quebrando o patrimônio dos feirantes. Jesus tem essa figura de contra a corrupção, que era muito comum naquele momento, a corrupção. Vários profetas surgiam denunciando a hipocrisia do povo, a corrupção. O próprio primo de Jesus era um profeta, João Batista. Então, tem isso desse profeta ser eleito pelo Império Romano, e também nós vamos agora para a parte política e modos de produção da Idade Média, comércio e feudalismo. Então, o comércio, o feudo, que era a divisão de terras, em que o senhor feudal prometia cuidar da proteção
para política, né, da proteção, segurança, para a produção dos feudos, que seria ceder a terra. Então, na Baixa Idade Média, tem fortemente marcada essa construção do modo de produção de ruralização econômica, né? Então, o uso da terra como poder. E o que acontece? A igreja, para que o rei, ou o senhor feudal, ou o príncipe tivesse a sua coroa abençoada, ele precisava da bênção da mitra. Então, a mitra, o conluio entre mitra e coroa. Então, ou seja, precisava de uma bênção da espada pela igreja. Então, para se tornar legítimo, porque a máxima que a igreja cria no imaginário das pessoas é: a voz do rei é a voz de Deus. A voz do rei é a voz de Deus. Então, essa submissão ao rei, ela passava por um imaginário sobre o rei ser autoridade sagrada. Para que ele fosse autoridade sagrada, que a religião o considerasse assim, né, alguém legítimo, ele precisava fazer conluio com a igreja. Como que o que era mais sintoma de poder aqui? Terras. Então, os reinados, os principados, os vários vilarejos começam a ceder terras para a igreja em troca da bênção. Como também aconteceu bênçãos específicas, por exemplo, quando a igreja vendia missas na época da peste negra, né? Igual nós estamos passando agora pela peste, por uma pandemia. Teve uma grande pandemia na Idade Média chamada peste negra, que vinha da pulga dos ratos. Como eles estavam ali formando os burgos em volta dos castelos, né, em volta do feudo, então vai ter rato, vai ter essa doença chamada doença sanitária, né, doença de cidade, e as pessoas não sabiam de onde vinha, tudo era explicado pelo anticristo, então eles vão precisar de muitos padres para dar a bênção, para tirar demônios, e para que isso acontecesse, a igreja cobrava aí os seus tributos, né, o dízimo, que não a grande crítica que os luteranos vão fazer, que a reforma protestante vai fazer, é justamente por isso, essa venda de indulgências, essa venda essa troca política de poder que a igreja vai fazendo com o comércio, com o feudalismo, e ela se torna aí grande detentora de terra, principalmente por causa da conversão do Império Anglo-Saxônico, que era um grande, poderoso império, e como ele estava enfraquecendo, ele também casa com a igreja, e aí a igreja se torna a maior riqueza, a maior detentora de terras e poderes. E aí vamos lá, Santo Agostinho, que é o primeiro filósofo da patrística aí, que ele, vou falar mais dele para vocês aqui nessa aula. Ele é fundamental para entender como que a filosofia se tornou cristã. Por quê? Os próprios escritos dele, ele fala muito da depressão dele. Nós pegarmos as características que ele se narra, que ele fala de si, ele era uma pessoa depressiva, melancólica, que ele se chamava de espírito inquieto. Ele tinha um espírito inquieto que ele não encontrava satisfação em nenhuma filosofia. Então ele começou a procurar várias filosofias, principalmente as filosofias do helenismo. Então ele vai sofrer essa influência das filosofias helenísticas porque, como ele se autodeclara, né, ele era inquieto, ele procurava respostas sobre a vida, sobre o mundo, e a mãe dele apresentou para ele o cristianismo, a mãe chamava Mônica, mas ele tinha várias críticas ao cristianismo, sobretudo que ele enxergava algumas contradições, principalmente sobre a explicação do bem e do mal, né? Se Deus criou tudo, e tudo que Deus criou é bom, da onde veio o mal? Então, indagando sobre essa questão, ele demorou para ceder ao cristianismo. Ele era um filósofo e ele teve vários estudos filosóficos em outras escolas, né? Ele era chamado de retórico aí, que é uma pessoa que faz defesas públicas da filosofia. E é só com 32 anos que ele vai se converter ao cristianismo e se tornar bispo. Só que eu lembro para vocês que tornar bispo na época de Agostinho era comprar, você comprava o título de bispo, né? O bispo não era como hoje, uma carreira eclesiástica, que o cara vai para o convento ou para o seminário, estuda, vai estudar para ser padre. Eram títulos comprados, porque, como nós colocamos já, na Idade Média havia um casamento
não era separado. Para nós, hoje, faz mais sentido a gente entender o que é política e o que é igreja, mas ali na Idade Média estava tudo muito casado. E aí, esse Santo Agostinho, que é o chamado Aureliano Agostinhos, né? Ele nasceu em 354 e morreu por volta de 354. Nasceu em uma cidade que era uma província romana. Ele não nasceu em Roma, mas ele nasceu numa província romana que era uma cidade da África. Chama Tagaste, a cidade que ele era. E depois ele vai para Hipona. E em Hipona ele era a figura política que seria como se fosse um prefeito, viu, gente? Ser bispo de Hipona, que ele era bispo de Hipona, é como se ele fosse o prefeito de Hipona, porque ele era autoridade religiosa e também autoridade política. Ele era um conselheiro também de outros bispos, né? Em Hipona, que ele morreu. Hoje, a Hipona é a localização geográfica que a gente chama de Argélia, tá? Então, nessa última cidade, que foi a Hipona, é que ele ficou mais tempo como bispo e conselheiro da igreja. Outra questão aqui, que é interessante falar dele, é que a sua formação intelectual, ela foi despertada primeiramente com a leitura de Cícero. Quem que era Cícero? Cícero era um orador político romano que era inspirado, né, na verdade, no ecletismo, né, que era a tentativa de buscar um acordo entre os ensinamentos da filosofia de Platão com a filosofia de Aristóteles e a filosofia hedonista. Então, Cícero, né, esse orador, que seria como um filósofo romano, inspirou muito o Agostinho. Mas o Agostinho, ele reclamava que ele tinha um espírito inquieto e que os textos de Cícero, que a filosofia de Cícero não se fazia ele se sentir completo. Ele escreve nas Confissões que ele tinha um buraco no coração que nada, nenhuma filosofia preenchia. E ele vai dizer, depois que ele encontra o cristianismo, e que ele vai se converter ao cristianismo, que foi Deus que preencheu esse vazio que nada preenchia. Inclusive, ele tem um poema que ele escreve: Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, falando aí do conceito de Deus ser tão antigo e ele ter demorado a conhecer Jesus e conhecer a teologia cristã tarde, porque foi aos 32 anos. E ele continua esse poema, né? Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que te procurava fora e estava dentro de mim. Que é uma outra característica de interpretação do cristianismo que ele vai dar aí, é que Deus se encontra no conhecimento da alma, tá? Então, a superioridade da alma era algo já defendido pelos filósofos pitagóricos, o pitagorismo, Pitágoras, e essa eternidade da alma, Platão, como seguidor de Pitágoras, continua, e agora o Santo Agostinho vai teorizar isso, ele vai escrever tratados usando todo o conhecimento que ele tinha da filosofia pagã, do maniqueísmo, do ceticismo, e principalmente do platonismo, né, e do plotino, neoplatonismo, para falar sobre a superioridade da alma no corpo. Então, a sua obra, Agostinho vem argumentar a favor dessa superioridade da alma, então, que nós chamamos de supremacia do espírito sobre o corpo, a matéria. Para ele, o Santo Agostinho, a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, para dirigir, né, o corpo à prática do bem. Então, olha só, que aí entra, que vai esbarrar aí agora, nós vamos falar também de boas obras e do pecado, né? O conceito de livre-arbítrio, que geralmente é ensinado nas igrejas cristãs hoje, ele é agostiniano. Quem estuda teologia cristã hoje estuda os argumentos de Santo Agostinho, de interpretação disso, e aí entra a questão para falar da superioridade da alma. Então, a alma foi criada para gerenciar o corpo. Muito que Platão coloca lá sobre o plano metafísico, a razão, né, o pensar antes de agir, agora é a alma. Então, a psique, né, os gregos chamam de psique, e ele vai chamar de alma, dando um sentido dando um sentido meramente religioso para a filosofia do Platão. Então, o homem é pecador, né? Então, na construção do conceito de homem para o cristianismo, ele é marcado pelo pecado original, que é herdado, né, a herança aí do pecado original, marcados pelo pecado original. Então, o homem, como esse pecador original, ele utiliza-se do livre-arbítrio, né, que é a sua liberdade, para
inverter a relação de corpo governar a alma. Então, fazendo o corpo assumir o governo da alma, quando atende-se os desejos, né? O Agostinho vai escrever muito sobre o domínio dos desejos, como virtude. Depois, na escolástica também nós vamos ter texto sobre isso, que é o quê? O que os gregos escreviam sobre virtude, ser o virtus, ser o equilíbrio, o ponto nem de mais nem de menos, do Aristóteles lá, e até mesmo Platão, do governo da razão sobre o corpo, é agora interpretado aqui como santidade. O que é a santidade? É o esforço para evitar o vício e buscar a santidade, né? Então, evitar o que eles chamavam de vício, agora passa a ser entendido como pecado. Então, essa inversão da alma governando, do corpo governando a alma, é o que ele chama aí de submissão do espírito à matéria. Não, então, o que o Agostinho vai falar aqui é que é preciso que o eterno governe o transitório. Então, eterno é a alma, transitório é o corpo. E também o que nós encontramos na filosofia de Platão sobre essência e aparência. Então, a essência é a alma e a aparência é o corpo. Então, a verdadeira liberdade para o Santo Agostinho, inclusive uma frase dele, abre aspas, o homem é livre para fazer a vontade de Deus, né? Então, a verdadeira liberdade estaria nessa harmonia das ações humanas com a vontade de Deus. Ser livre é servir a Deus, né? Que a vontade dele é colocar os prazeres do corpo, que veria o pecado, em servidão a Deus. E isso é o que nós entendemos até hoje na teologia, né? Nós vimos essa teologia. Então, a filosofia foi usada para defender a teologia. Isso é o que resume a patrística, né? O uso da filosofia de Platão, sobretudo Platão, para defender a teologia cristã. Aí entra num outro problema que ele tinha que resolver, né? Que ele via no cristianismo e ele tenta resolver, que é a ideia da graça divina e as boas obras. E aí, nós nos salvamos pela misericórdia de Deus ou pela vontade de Deus, ou porque nós fazemos alguma coisa? Então, é preciso que o homem faça alguma coisa ou a salvação já foi dada, né? Então, segundo ele, o Santo Agostinho, o filósofo da patrística, o homem trilha a via do pecado e só vai conseguir retornar ao caminho de Deus e da salvação mediante a combinação. Então, olha só, ele vai falar sobre a combinação de boas obras com a graça divina. Então, essa combinação do seu esforço pessoal com a vontade e a concessão imprescindível da graça divina é o que faz a salvação. Por que a combinação? Porque ele vai entender que tudo que tem, inclusive a sabedoria, é a iluminação de Deus, que é uma outra tese dele sobre a verdade, o conhecimento é uma iluminação de Deus, que nós não sabemos nada se Deus não o permitir, tá? Então, essa construção a respeito aí do que ele chama de entender que tudo emana de Deus, né? Que a luz que tudo vem, que tudo ilumina, né? Aí, mais uma vez, a Platão, que fala que o conhecimento é treva, aliás, o conhecimento é luz e a ignorância é treva. Então, mais uma vez aí, uma referência a Platão, falando que Deus é a luz que tudo ilumina e por todo conhecimento advém dele. Então, a questão da graça, gente, para fixar aqui, tal como nós entendemos, ela é colocada pelo filósofo como um marco do pensamento medieval cristão. E vai ser a doutrina da predestinação, né, que é a crítica aí, né, a doutrina da predestinação, que a salvação foi posteriormente adotada por alguns ramos da teologia, inclusive pela teologia protestante. Lá na Reforma e Contra-Reforma vai voltar essa briga. Eu estou falando aqui do século V antes de Cristo, depois de Cristo, mas lá na Reforma, 10 séculos depois, eles vão ainda questionar essa que nós chamamos aí doutrina do pelagianismo. Eu escrevi para vocês fixarem que ela é importante, cai muito aí nas questões de vestibular, o que havia aí dessa teologia, né? O pelagianismo, que é uma teologia vinda de Pelágio, que ele afirmava que a boa vontade e as boas obras humanas seriam suficientes para a salvação individual, né? Então, a doutrina aí do pelagianismo. Aí, Agostinho,
colocou-se contra essa doutrina, né? E no Concílio de Cartago, no ano de 1417, o Papa, que era atualmente o Papa Zosimo, condenou o pelagianismo como heresia. Então, a partir da definição do Agostinho, da defesa dessa combinação entre o esforço e a vontade, vai ser condenado a ideia da boa vontade e as boas obras. Que, se nós olharmos para a história do século XIX, a gente vai lembrar de uma corrente cristã também, chamada neocristã, né, ou cristã científica, como foi interpretado, que é a ideia sumiu, espiritismo, que prega a caridade, ou seja, as boas obras, como caminho para a salvação. Então, vamos lá. Depois dessa doutrina do pelagianismo ser considerada também como uma heresia, nós vamos entender que essa elaboração das boas obras e o esforço vai também cunhar um conceito muito importante para a nossa humanidade ocidental. Que aqui, pessoal, eu estou falando de que surgiu da religião, mas essa noção de tudo que nós estamos falando são conceitos que estão no nosso imaginário além da religião, tá? Então, hoje nós falamos muito de subjetividade, de singularidade, até mesmo o conceito que nós temos de a ilusão aí da meritocracia, né? Esse conceito falsário da nossa sociedade capitalista, do que o mérito que, né, esforce você consegue, é um conceito que surge no cristianismo, de Santo Agostinho. Por quê? Até então, essa noção de individualidade, ela não era colocada nem na oração. Você pega as orações anteriores a essa noção cristã, e geralmente as religiões elas tratavam de pedir aos céus bênção coletiva ou livramento coletivo, né? Rezava-se pela colheita, ou seja, para todos. Rezava contra a praga, ou seja, para todos. Agora nós temos a customização de Deus, uma individualização de Deus, que aí é a ideia de individualidade. Então, como que isso constrói sobre nós? Sobre nós constrói, inclusive, o imaginário de que a salvação é individual, ou seja, mérito, meritocracia. Então, o conceito capitalista de meritocracia é antes um conceito filosófico / teológico patrístico. Então, uma consequência disso é a forma como que se passa a enfatizar a subjetividade e a individualidade posteriormente, né? Essa ideia o fato da igreja defender um pronunciamento de uma doutrina herege e, ao mesmo tempo, agora, tipo assim, na relação aí antagônica do que Agostinho defendia. Então, o individualismo também como um marco dessa filosofia. Prosseguindo, e aí não fugindo, porque uma coisa é totalmente ligada à outra, volta à ideia de liberdade, né, que eu já falei, o que ele vai usar muito aí, o livre-arbítrio. Então, esse aspecto do livre-arbítrio é fundamental na filosofia de Agostinho, porque é nele que nós entendemos a vontade. Então, ele vai falar aí sobre a vontade. A vontade é uma força que determina a vida e não uma função específica ligada ao intelecto. Então, a vontade ela vai determinar a vida, mas ela não é uma função específica do intelecto. Como os gregos acreditavam, né? Os gregos defendiam a vontade como uma função do intelecto. Então, Agostinho vai contrapor essa ideia, vai escrever argumentos sobre isso, para dizer que de um intelectualismo moral, que deve que teve aí a ideia desse intelectualismo moral no Sócrates, quando Sócrates diz: uma vida não pensada não é digna de ser vivida, ou seja, pensar e agir, como se a moral fosse sempre fruto da vontade, né? Você pensa, age, decide, e aí não vai encontrar esse caminho para o Agostinho, que vai dar outro rumo, que ele vai dizer aí sobre a liberdade humana. E para explicar também o pecado. Então, significa que para ele, né, para o Santo Agostinho, a liberdade humana é própria da vontade e não da razão.
E nisso que resiste a fonte do pecado. O indivíduo peca porque usa o seu livre-arbítrio para satisfazer uma vontade, que pode ser uma má vontade, que entra também naquilo que ele tem de influência, que é uma herança que ele tem de uma filosofia. Lembra que eu falei que ele estudou várias filosofias? Uma das filosofias que ele mais estudou e que ele mais era adepto na época de Romano é a ideia do maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? É uma doutrina filosófica helenística que explica tudo por dois lados, ou bem ou mal, ou certo ou errado, então tudo no dualismo, que é também muito platônico isso, né? Muito de Platão. Então, por isso que Santo Agostinho vai afirmar que o homem não pode ser autônomo em sua vida moral. Então, ele precisa ser controlado, a conduta humana precisa ser controlada. O que vai conduzir, então, os atos de boa vontade, né? O homem precisa ter a sua vontade gerenciada aí, que vai construir sobre essa ideia de vontade gerenciada, de controlar a vontade, o que vai permitir depois a construção de um tribunal de Santa Inquisição na igreja. O que é o tribunal de Santa Inquisição? É que aquelas pessoas que não cumprem a boa vontade, abre aspas, abre um parênteses, boa vontade significa o que a igreja diz que é certo e errado. Então, aquelas pessoas que não cumprem a boa vontade podem passar por torturas para que as outras pessoas também não sigam aquele caminho, ou até mesmo condenações à morte, né? Cortar a cabeça, queimar em fogueira e assim por diante. Então, essa noção de liberdade humana precisar ser cerceada, precisar ser cercada para cumprimento daquilo que é a vontade de Deus, vai justificar, não ainda em Agostinho, porque isso vai ser só lá na Escolástica, que começa o Tribunal da Santa Inquisição. E o Tribunal da Santa Inquisição foi encerrado na igreja só na década de 60, salvo engano, 62 ou 68, que o Papa fechou o Tribunal da Santa Inquisição. Claro que em 60 eles não estavam queimando pessoas, mas estavam excomungando ainda. E aí, a precedência da fé e da razão. Olha só, precedência da fé e da razão. Um grande embate dos medievais era fé e razão. Quem vem primeiro? Fé e razão. Fé ou razão. E aí os escolásticos vão dizer que fé e razão são interrelacionadas, que o homem precisa da fé e da razão. O Santo Agostinho vai dizer que sim, precisa da razão, mas primeiro sempre vem a fé. Então, Agostinho também discutia essa diferença de fé e razão, né? Fé cristã e a razão, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Olha só, a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Então, por isso, nós devemos submeter a nossa razão à fé, né? Então, creio para entender. Então, é a frase dele, né? Que é uma frase que é uma máxima da filosofia de Agostinho. Crer para compreender, que vem de uma inspiração do profeta Isaías, que fala que primeiro é necessário acreditar e depois para compreender. Então, creio, olha só essa frase dele, abre aspas, creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Então, vai embasar nisso para a compreensão, primeiro, para entender que primeiro nós devemos acreditar e depois Deus vai iluminar e vai te fazer entender. Então, você acredita e Deus depois vai te revelar as verdades sobre aquilo, mas creia primeiro, né? E a escolástica, o Tomás de Aquino vai, como isso não dá muito certo, né? Falar, acredita, depois o que seria vender pássaro voando, né? Então não estava dando muito certo. Aí depois na escolástica, o Santo Tomás de Aquino vai dizer que são duas coisas complementares, fé e razão. Mas aqui o Agostinho defende que primeiro acredito, depois vou entender, né? Vou compreender. Então, o conhecimento viria como uma graça de Deus. Para quem nele acredita, depois ele revela, né? Lembra que eu falei que a verdade para Agostinho ela é revelada? Isso já caiu em várias questões de vestibular, sobre a verdade ser uma revelação de Deus ao intelecto vindo de Agostinho. As imagens de Agostinho, você vai ver
esse uso do coração aqui, porque ele escreve vários textos muito poéticos e o coração ele é sinônimo do íntimo, né, do individual. O coração ele é colocado aí como o lugar do sentimento, né? Então o Agostinho ele escreve muito isso que para dizer que Deus ele está primeiro no coração. A ideia, inclusive, tem uma frase dele que ele diz o seguinte: o homem encontra o seu potencial máximo dentro do seu próprio ser, ou seja, no seu coração. O homem encontra Deus, que é a força, potência máxima nossa, dentro de si, né, do autoconhecimento. Que é também, isso é da filosofia de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o homem encontra seu potencial máximo dentro do seu próprio ser. Quando não se pode fazer o que se deve, faça o que pode, mas faça tudo sempre sorrindo. Então, a ideia aí do imaginário, inclusive, do cristão levar a vida com boa gratidão, né? Com um sorriso, acreditando, é uma defesa da filosofia agostiniana. E o ceticismo, que vai também estar presente na filosofia de Santo Agostinho por uma influência do platonismo, mas também porque ele encontrou com a filosofia dos céticos, inclusive ele mesmo era cético, né? Mas o que ele vai permanecer dos argumentos dos céticos? Desconfiança dos sentidos, desconfiar dos sentidos, que os sentidos nos levam ao erro, né? E o ceticismo, que era a corrente filosófica helenística que dizia que deveria duvidar de tudo, ela vai permanecer influente para o Agostinho. E mais do que nenhuma outra corrente helenística, Santo Agostinho pega do neoplatonismo. Neo é novo e platonismo Platão. Então, uma releitura de Platão para defender aquela noção de plano metafísico e plano físico. Então, tem um livro de Santo Agostinho que chama Cidade de Deus, em que ele vai falar de uma tipografia hierarquia dos seres, né? Hierarquia dos seres. Muito influenciado por Platão, pela ideia de mundo das ideias e mundo dos sentidos. Ele vai dar características que até hoje a igreja defende, principalmente um grupo conservador do cristianismo católico defende aí a existência de anjos, arcanjos, querubins, e todas essas características de anjos, arcanjos, querubins são interpretações filosóficas platônicas que Santo Agostinho deu para o cristianismo. Então, colocando o acima, o absoluto, ser superior, que tudo governa, abaixo os seres celestiais, anjos, arcanjos, serafins e querubins, e a terra como o imperfeito que busca ser a imagem e semelhança do perfeito que é Deus, que é a cidade dos homens. E se nós olharmos para aquilo que divisão das classes da Idade Média, nós lembramos que aqui em cima fica o rei ou o senhor feudal, e que esse rei e senhor feudal, ele é a voz de Deus, né? A voz do rei é a voz de Deus. Abaixo nós temos o clero, né? O clero que é o elo entre o senhor feudal, o rei, né? E tem mais moral aqui. E e abaixo está o povo, né? O povo trabalhador, nos campos, e os produtores, os que plantam, os que colhem, os que fazem o artesanato. Então, a divisão social, né? A estratificação, a divisão de classes sociais da Idade Média é também um reflexo da teologia, aí onde que os celestiais seriam o clero e o rei é a voz de Deus, né? A voz do rei é a voz de Deus, o perfeito. Por isso que os decretos advindos do rei são, sobretudo, normas sagradas. Então, sair do decreto do rei era também sair do dogma da fé. Então, eles justificam isso para fazer, no Tribunal de Santa Inquisição, por exemplo, a ideia de desobediência, desobedecer à vontade do rei, os decretos, e aí tinha-se vários decretos, cada reinado fazia o seu, era também desobedecer à voz de Deus, a desobediência, né, para manutenção da ordem. Filosofia temática do Coutrin foi o que eu mais usei, né, para falar com vocês nessa aula, a principal referência. E é isso. Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo? Podemos encerrar nossa aula?
Oi, o que você tá falando aí? Então, sumiu? Sumi, Pablo. Ai, cara.